Hello, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de inglês que está, tenho certeza, te ajudando a entender melhor como funciona essa língua tão importante, tão legal de se conquistar. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os pronomes possessivos. Mas que diacho é isso, teacher? O que é pronome possessivo? Bom, pronomes possessivos, na verdade, são uma outra forma dos adjetivos possessivos. Ajudou agora? Ou piorou? Tranquilo que eu vou te explicar. Os adjetivos possessivos você aprendeu, tem que ter aprendido, foi uma das primeiras aulas que nós tivemos, que eles são basicamente aquelas palavras que demonstram posse de algo. Então, teu, que é your, meu, que é my, deles, que é their. Lembrou agora? Pois é. Os adjetivos possessivos, que é esse que eu estou falando agora, nós usamos no começo de frases e no meio. Os que nós iremos aprender hoje, que são os pronomes possessivos, são bem parecidos com eles, porém são usados só no final. Então, quando você quiser falar no final, você vai usar os carinhas que você vai aprender hoje. Vamos logo para a tela aí, dá uma olhada na tela para você entender bem o que eu estou falando. Eu peguei aqui duas frases. Elas contêm a mesma informação, só a colocação das palavras que está um pouco diferente. Então, eu vou te mostrar agora para você entender a diferença. Nesta primeira aqui, eu vou usar, que você aprendeu lá no começo, usar um adjetivo possessivo. Então, vamos lá. Esta, this is minha, my pen. Então, olha lá. This is my pen. Esta é minha caneta. Agora, vou usar o pronome possessivo, que é algo que você vai aprender hoje. Olha lá, então. Esta caneta é minha. O que mudou agora? O minha está no final. Para falar isso, eu digo this pen is mine. Veja que aqui eu usei o mine, no lugar do my. Então, não é isso. Você não vai falar this pen is my. Isso aqui, ó, você não vai falar. O my não vai no final. E é isso que você vai ver hoje, que os pronomes possessivos, eles não vão no meio de frase e no começo de frase. Eles vão só no final. E também os adjetivos possessivos, que são aqueles que você aprendeu lá, não vão no final. Então, entendeu, né? Então, aqui nós usamos, se você quiser colocar um minha, o meu, enfim, no final, você vai usar um mine. No começo, se fosse no começo, ou no meio, como está aqui, você usa o my. Entendido? Agora eu vou te mostrar cada um deles como fica. Alguns deles não vai ser alterado, mas a maioria vai. Então, o my, na forma de pronome possessivo, vira, como você viu, mine. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Isto é meu. This is mine. Ok? Próximo aqui, ó. Your. Your, quando for usado no final, vira yours. Então, isto é teu. Ou de vocês, né? This is yours. O próximo aqui, ó, não muda, ok? O his não muda. Então, ele vai continuar his. Na frase, isto é dele. This is his. Próximo aqui, ó, o her, e não é hair, fica hers. A maioria, se você for ver, só coloca um S, ó. Maioria. Então, isto é dela. This is hers. Ok? E o próximo, their, vira theirs. Isto é deles. This is theirs. O our fica ours. Só um S também. Um exemplo, isto é nosso. This is ours. E se for de uma coisa, um objeto, um animal, fica igual. Então, this is it. Que é pouquíssimo usado. Quase não é usado isso daí. Espero que você tenha entendido, então, essa mudança que rola aí. Vamos olhar, então, já a primeira parte aqui, ó.
que é afirmar. Então, nós vamos fazer algumas frases afirmando. Olha lá um exemplo. Então, esta casa é nossa. Essa casa é nossa. Então, this house is ours. Olha lá, o nossa vai no final. Então, vai o S aqui, ó. This house is ours. Próximo. Aquele carro é dele. That car is his. Ok? Próximo. O vestido é dela. The vestido é dress. É dela. Is hers. The dress is hers. O sanduíche é meu. The sandwich is mine. E não my, ok? The sandwich is mine. Beleza? Fechou? Então, aqui são algumas afirmações. Peço para você fazer algumas, inventar algumas aí no teu caderninho, ok? Next. Negando agora. Isto não é meu. É simples, tá? É simples. Só o negativo do verbo to be. Então, ó. This. Vamos usar uma das formas. Você pode falar this is not também. This isn't mine. Você já aprendeu aqui. Então, this isn't mine. Isso não é meu. Próximo. Aquela camiseta não é dele. Então, that t-shirt isn't his. Ou is not, também não tem problema. Próximo aqui, ó. Estas cadeiras não são deles. Então, estas. These chairs are not, pode ser. Eu vou colocar a maneira mais descolada de ser. These chairs aren't theirs. Próximo aqui, o problema não é nosso. The problem isn't ours. Fechou, então, os exemplos com negações. Então, dá uma olhadinha aí, bem simples. É só negar aí com o verbo to be. Partiu para a próxima agora, perguntando se algo é de alguém. Essa parte é muito interessante, muito legal para você saber. Então, usamos o verbo to be invertido. Então, se algo é de alguém, você está apontando, né, a pessoa e perguntando se é dele ou dela ou de alguém aí. Então, olha lá, este livro é teu? Então, olha lá. Is this book yours? Is this book yours? Então, aqui, ó, este livro, nós invertamos. Invertamos não, invertemos. Então, is this book yours? Este livro é teu? Próximo aqui, ó, este cachorro é dela? Então, em vez de falar this dog is, né, que é uma afirmação, nós estamos perguntando. Então, ó, is this, é este cachorro, vamos consertar aqui. Is this dog hers? E por último, aqueles tênis são deles? Are those, uso o to be para perguntar, porque já tinha aqui, ó, o to be, ó, todos eles. É e são é verbo to be. Are those shoes theirs? Então, olha ali, nós temos o último exemplo. Are those shoes theirs? Perguntando se é de alguém. Então, é dela, dele, por aí vai. Partimos então para o próximo aqui, ó. Para perguntar de quem é algo, utilizamos o whose. Agora, nós não estamos sugerindo palpites. Agora, nós queremos perguntar de quem é. Muito simples. Usamos essa fórmula aqui, ó. O whose mais objeto, mais a pergunta. Então, ó, para saber, por exemplo, de quem é essa bola, você já coloca aqui, ó, whose, no começo. Perguntar de quem é o objeto, você vai usar o whose no começo. Depois, olha aqui, ó, então essa parte já foi. Agora eu coloco o nome do objeto. Então, no caso aqui, o objeto é a bola. Eu vou pôr aqui, ó,
né? E agora a pergunta, no caso aqui, ó, é esta bola? Então, whose ball is this? Então, de quem é essa bola? Whose ball is this? Ok? Porque aqui, ó, is this, porque é esta. É esta. E o próximo aqui, ó, de quem é este computador? É de quem? Então já começa whose. Qual é o nome do objeto? Computer. É como se você falasse agora, é este. Então, is this? Whose computer is this? De quem é este computador? Próximo, de quem é aquele carro? Whose, porque está perguntando de quem. Então, ó, whose car? Whose car is that? É aquele. Então, a última aqui, a família de quem iremos visitar. Parece uma pergunta complexa, mas não é. Então, você identifica ali, ó, qual é o objeto. Família. Então, você já sabe que você começa com o whose, que é de quem. Então, ó, siga a fórmula. No começo, eu sei que não vai fazer sentido, você vai tentar traduzir. Vai tentar traduzir, vai ficar horrível. Mas se você decorar que para perguntar de quem é algo, você coloca o whose, aí o nome do objeto e depois você fala, é este, fechou, ok? Então, olha lá. Whose family iremos visitar? Are we... Agora usamos o futuro aqui, ó. Going to visit. Poderia usar o gonna aqui, ok? Então fica, whose family are we? Eita, we estranho. Vamos arrumar esse we. Agora sim. Whose family are we going to visit? A família de quem iremos visitar. Então não se esqueça, o whose serve para perguntar de quem é algo. Whose mais objeto e daí a pergunta lá, ok? Bom, agora vamos fazer alguns exemplos aí para ver se você entendeu. Se você não entendeu, agora você vai entender. Então vamos dar uma olhada aí, ó. Então olha lá a pergunta. De quem é este carro? Vamos lá. Então, vamos identificar primeiro o objeto. O objeto é o carro. Então, carro é car. Você quer saber de quem? Para falar de quem, você já aprendeu que coloca whose. Lembre que é o whose mais o objeto. Então fica whose car. E agora é este. Então, whose car is this. Então agora que você já fez a pergunta, ó, de quem é este carro, whose car is this, vamos olhar agora as respostas. Então, primeiramente, para falar é meu. Para falar é meu, simples, eu falo, abreviado, it's my. Certo? Não, não está certo, porque você não termina com my. Se você deixar esse my, você vai deixar no ar que você vai falar alguma coisa. Então, você vai falar it's my car, it's my, sei lá, qualquer outra coisa. A pessoa está esperando algo continuar. Então, para você encerrar, você tem que usar o mine. Não esqueça. Vai terminar a frase, vai colocar um ponto, uma vírgula, alguma coisa, ó. It's mine. Acabou. Próximo aqui, ó. É dela. It's hers. É dele. It's his. E é teu. It's yours. Então, aqui para você entender melhor. Então, para perguntar, whose car is this? E as respostas aí, como você acabou de ver. Se for encerrar ali com, por exemplo, meu, é mine e não my. Então, esta parte fica por aí e daqui a pouco voltamos com a outra. Então, se prepara aí, toma uma aguinha, faz alguma coisa e daqui a pouco nós retornamos. See you!